Queridos, nós estamos, como temos falado, numa série de palavras aos domingos, falando sobre a história de Obed-edom, por que que em 3 meses a vida de Obed-edom foi totalmente mudada. A Bíblia fala que Deus abençoou a vida e a família, a casa de Obed-edom, eles foram abençoados a ponto de, no palácio do rei Davi, se ouvir a história, se ouvir o tamanho dessa bênção. Quero desafiar você a estar conosco, dando continuidade a essa série de palavras, quando nós começamos a falar o porquê dessa bênção. E nós entendemos, como a própria Bíblia diz, que foi por causa da presença de Deus que foi descrita através da Arca da Aliança. E nós temos estudado o que tinha na Arca da Aliança. E cada elemento tem sido um significado profético sobre nossas vidas. Falamos sobre as tábuas da lei, que simbolizam a palavra, e nós entraremos agora falando sobre a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu, ela simboliza a parte da autoridade espiritual. Nós vemos em toda a Bíblia, né, a parte da autoridade espiritual sendo definida como um critério para que uma pessoa receba da presença de Deus. Vou te dar um exemplo disso, né? O próprio Senhor Jesus. Por incrível que pareça, o Senhor Jesus, aqui na terra, como homem, ele se submeteu a um homem, e esse homem se chamava João Batista. Jesus, ele se submete a João Batista, a ponto de João Batista dizer: eu que deveria ser batizado por você, e você vem a mim? Como assim? Mas Jesus falou: não, cumpre-se, é importante cumprir toda a justiça, nós precisamos fazer isso. E Jesus ali, ele se submete a João Batista, ele se coloca sujeito a uma autoridade humana. O próprio Senhor Jesus, no momento da sua crucificação, momentos antes da sua crucificação, ele mesmo reconheceu que Pôncio Pilatos tinha autoridade sobre a vida dele, mas que nenhuma autoridade seria concedida a Pôncio Pilatos se Deus, Pai, não tivesse concedido. E Jesus se submete àquela autoridade também dada por Deus. Nós vemos que, no exemplo do batismo, nós vemos que a presença de Deus se manifestou ali. O Espírito Santo veio em forma como uma pomba, diz a Bíblia, e ali veio e encheu a vida do Senhor Jesus, depois o levou para o deserto, mas nós vemos que, pelo fato de Jesus ter se submetido a um homem, ter se submetido a uma autoridade, naquele momento Deus valida aquela sujeição, Deus valida aquela obediência e a presença de Deus vem reinar ali. Nós vemos na Bíblia diversos casos, diversos exemplos em que a obediência, ela foi, logo após a obediência, ela foi acompanhada da bênção de Deus, da presença de Deus, e o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa se rebela contra uma autoridade, nós vemos a presença de Deus se afastando, nós vemos a pessoa recebendo, né, um juízo sobre aquela decisão dela. Então, querido e querida, vocês não podem ficar de fora desse mover profético desse final de ano, pois eu creio que isso é fundamental para que a gente receba a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Então eu quero convidar você a estar conosco todos os domingos, né? Tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós estaremos falando sobre autoridade espiritual. Aqui é apenas uma palhinha e eu quero encerrar falando sobre uma ilustração, né? A autoridade, ela não é apenas a pessoa. A autoridade, ela não fala de uma pessoa. A autoridade fala da posição daquela pessoa. Quando a gente compreende que, independentemente de quem for a pessoa, nós nos sujeitarmos a uma posição de autoridade, querido, aí sim nós entendemos a Deus agindo através daquela posição. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja pensando agora no seu chefe, que você não gosta tanto, ou no governo, que você não é a favor, ou de alguém, ou de algum juiz, ou de alguém, ou do seu pai, ou da sua mãe, que também são autoridades sobre nossas vidas, que muitas vezes não concordamos. Na realidade, dependendo da pessoa, na maior parte das vezes não concordamos. Mas se Deus colocou aquela autoridade, aquela pessoa, naquela posição, acima das nossas vidas, é porque tem um propósito nisso. Até o povo de Israel ficou debaixo de uma posição de imperadores que os maltratavam, que os feriam. O próprio Senhor Jesus, quando chega
no mundo, ele chega debaixo de um contexto em que o Império Romano estava dominando sobre Israel. E nós vemos diversos cristãos, inclusive, que foram mortos por imperadores, mas mesmo assim, os discípulos de Jesus e os apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, em todo tempo eles dizendo para nós respeitarmos as autoridades, obedecermos às autoridades, orarmos pelas autoridades. Isso é um ponto crucial para que a bênção do Senhor esteja conosco, para que a presença de Deus esteja em nossas vidas e em nossos lares. O maior exemplo de desobediência e rompimento de autoridade, ou seja, uma pessoa que não respeitou a autoridade, foi Satanás, né? Ou melhor, Lúcifer. Inicialmente, Lúcifer ele, ele trouxe a rebelião lá nos céus e nós sabemos qual foi o resultado disso. Lúcifer, que era um anjo de luz, era admirado por outros anjos, era admirado, né, pelo próprio Deus, né? Era ali alguém que Deus colocou digno de perfeição, diz a Bíblia, mas acabou caindo porque se rebelou, né? Se rebelou contra uma autoridade, se considerou igual a Deus e até hoje colhe por conta dessa decisão que ele tomou. Então, queridos, esteja conosco nesses dias para você receber mais conhecimento acerca desse assunto, desse tema que é tão importante, tão vital para as nossas vidas e já comece a fazer uma reflexão sobre isso. Como você tem andado? As pessoas que são autoridades sobre a sua vida, você tem respeitado, você tem orado por elas, mesmo discordando, mesmo não concordando com o posicionamento, né? Eu queria desafiar você a não olhar para a pessoa, mas para você olhar agora para a posição da pessoa. Não é quem está sentado naquela cadeira, mas é a cadeira que está ali sendo ocupada como uma posição de autoridade sobre a sua vida. Que você compreenda isso e que você comece, portanto, a se arrepender, né? A entregar e pedir perdão a Deus, porque certamente Deus tem bênção, né, nessas autoridades sobre nossas vidas. Se você não está satisfeito com essa autoridade sobre a sua vida, ore a Deus. A Bíblia fala para a gente orar, não reclamar, mas orar por todas as nossas autoridades. Que Deus nos abençoe nesse sentido, que você tenha dias incríveis, que você aprenda, sim, a estar sujeito a uma autoridade. Nisso tem bênção para a sua vida, nisso tem bênção sobre nossas vidas, nisto tem proteção sobre nossas vidas. Só para finalizar, mais um exemplo da Bíblia, ah, Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Moisés era o irmão caçula, né, e Arão e Miriam acabaram também se rebelando contra Moisés ou a autoridade de Moisés, dizendo: "Mano, por que que Deus vai falar somente com ele? Deus pode falar conosco também. Por que que a gente tem que se sujeitar, né, ao caçulinha, ao Juninho aqui da família?" É porque e ali Deus aparece naquele momento. Não foi nem Moisés quem se levantou e começou a repreendê-los, mas o próprio Deus aparece e repreende. E a história diz que Miriam mesmo ficou leprosa. Todo o povo de Israel teve que ficar parado durante o período em que Miriam estava leprosa, separada do arraial de Israel, esperando o tempo da sua cura, e só foi curada porque Moisés intercedeu por ela. Deus ele se interpôs naquele momento em que Arão e Miriam se rebelaram contra Moisés. Por mais que ele seja um irmão mais novo, ele foi colocado como autoridade sobre a vida daqueles irmãos. Então isso é muito sério. Deus ele se interpõe, Deus ele se coloca quando a gente quebra uma aliança de autoridade contra as nossas vidas. E há bênção também quando nós nos sujeitamos debaixo de uma autoridade. Então eu quero deixar essa palavra para você, para que nesse final de ano você comece a refletir, comece a mudar, comece a se arrepender de talvez andamento que você tenha feito, né, algumas atitudes que você tenha tomado contra as autoridades que Deus colocou sobre sua vida e o contrário também. Seja abençoado quando você se sujeita às autoridades. Você não precisa concordar, mas você precisa se sujeitar e orar por essas autoridades. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua casa. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like aí, comente, compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para que você possa receber os alertas, né, de novos vídeos que aparecerão para você, tá bom? Deus abençoe sua vida e estou com muita expectativa da gente se ver nessa campanha. Um grande abraço.